Você já parou para pensar que mágica é essa que transforma simples sons, vibrações no ar, em ideias, em histórias, em emoções? Pois é, nessa análise a gente vai mergulhar fundo na incrível jornada que acontece dentro do nosso cérebro a cada palavra que a gente ouve ou fala. E para não se perder nesse caminho, aqui está o nosso mapa. A gente começa com o básico do básico. Afinal, o que é linguagem? Depois vamos ver como os sons viram palavras e como essas palavras se juntam para formar frases com sentido. Aí, a gente vai explorar como o cérebro entende a mensagem mesmo quando ela vem toda bagunçada. E para fechar com chave de ouro, vamos ver o que os nossos tropeços na fala revelam sobre a nossa mente. Então vamos lá. Para começar, vamos direto para a pergunta que está no coração de tudo isso. Pois é, essa é a grande questão que a psicologia cognitiva tenta desvendar. E é exatamente isso que a gente vai investigar, passo a passo. É uma jornada que começa com a coisa mais fundamental de todas, o som. Isso mesmo. Tudo na linguagem falada começa com um som, é a nossa matéria-prima. Então, bora entender como esses blocos de construção, os tijolinhos da comunicação, realmente funcionam. Bem, a unidade mais fundamental de todas é o fone. Pensa assim, é qualquer som que a nossa boca e garganta conseguem produzir. Um estalo com a língua, um assobio, tudo isso é fone. É o som bruto, sem filtro, antes mesmo de ter qualquer significado dentro de uma língua. Mas é aqui que a mágica realmente acontece. O nosso cérebro é super esperto e aprende a ignorar a maioria dos sons, para focar só nos que importam, os fonemas. Um fonema é aquele som que muda completamente o sentido de uma palavra. Por exemplo, a única diferença entre paca e faca é a troca do som P pelo som F. Esse detalhezinho sonoro muda tudo. Isso é um fonema. Beleza. Então a gente já tem os sons que fazem a diferença. Mas e aí? Como é que o cérebro organiza tudo isso para criar um sentido? É como ter um monte de tijolos, a gente precisa de uma planta, de um projeto, né? Uma espécie de manual de instruções. Pois bem, esse manual de instruções tem nome. É a sintaxe. Basicamente, são as regras do jogo da linguagem. É a sintaxe que nos diz que o cachorro perseguiu o gato faz todo sentido, mas que gato o cachorro perseguiu é só um monte de palavras jogadas. A sintaxe é a arquitetura da frase, é o que dá ordem ao caos. E essa estrutura básica é até bem simples. Uma frase precisa de duas partes. Primeiro, o sintagma nominal, que é o sujeito, ou seja, de quem ou do que a gente está falando, e segundo, o sintagma verbal, o predicado, que é o que esse sujeito está fazendo ou como ele é. Na frase o cachorro perseguiu o gato, fica fácil, né? O cachorro é o sujeito, e o que ele fez? Perseguiu o gato. Esse é o predicado. Só que a vida real não é um livro de gramática, certo? A comunicação é cheia de ruído, de imperfeições. E a parte mais incrível é como o nosso cérebro simplesmente lida com isso. Vamos ver como ele se vira para preencher as lacunas e entender a mensagem, mesmo quando ela não é perfeita. Esse texto é a prova do poder da nossa mente. As letras estão todas embaralhadas, mas dá para ler, não dá? Isso acontece porque a gente não lê letra por letra, como um computador antigo. O nosso cérebro olha para o formato geral da palavra, usa o contexto e, pronto, decifra o código na hora. É como ter um corretor automático super potente dentro da cabeça. E falando em contexto, ele vai muito além das palavras. O contexto também é social. Alguns estudos, por exemplo, apontam que existem certas tendências nos assuntos que homens e mulheres jovens preferem conversar. Claro, isso não é uma regra de ferro, longe disso. Mas é um exemplo interessante de como fatores sociais e culturais também acabam moldando o jeito que a gente usa a linguagem no nosso dia a dia. Agora, a gente chega na parte que talvez seja a mais reveladora de todas. Os erros. É isso mesmo. Sabe quando a língua tropeça e a gente fala algo que não queria? É nesses momentos que a gente encontra as pistas mais incríveis sobre como a linguagem realmente funciona por dentro. O fato é que esses atos falhos quase nunca são aleatórios. Eles seguem padrões que revelam as regras do jogo. O malapropismo, por exemplo, é quando se troca uma palavra por outra que soa parecida, mas significa outra coisa. Ou quando a gente adiciona sons extras, como em mischievous. Ou o contrário, quando se come um pedaço da palavra, como em processing. Cada um desses errinhos é uma pequena janela para as regras que o cérebro está seguindo sem que a gente nem perceba. E o mais legal é que esses deslizes acontecem em todos os níveis. Pode ser na troca de um único som, como a gente viu, pode ser na confusão do significado de uma palavra, ou, o que costuma ser bem engraçado, pode ser na mistura de frases inteiras, como misturar dois ditados populares e dizer algo como "quem com ferro fere não tem 100 anos de perdão". Isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Se até os nossos erros são tão lógicos e revelam as regras do sistema,
Imagine só o que a nossa fala perfeita do dia a dia esconde. Cada frase que a gente forma, sem nem pensar, é o resultado de processos mentais absurdamente complexos e rápidos. No final, os nossos erros não são falhas. São, na verdade, uma frestinha pela qual a gente consegue espiar a maquinaria genial que trabalha sem parar nos bastidores da nossa mente.